Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Observador. Miguel, o Governo vai ativar, ou começamos antes pelos acionados, 115 mil apólices de seguro por causa dos estragos provocados pelo mau tempo. É esta a notícia de abertura do Jornal da Uma. Precisamente, um número revelado há instantes por Paulo Fernandes, coordenador da estrutura de missão para a recuperação da região centro do país, numa conferência de imprensa que decorreu em Leiria. Foi acompanhada pelo jornalista do Observador Vasco Maldonado a Correia, que se junta agora a esta edição da 1h. Vasco, sendo que destas mais de 100 mil apólices de seguro acionadas, boa parte dizem respeito a particulares ou a empresas? A maior parte dizem respeito a particulares, 85% desses pedidos de apólices que já foram acionados são então para particulares, os outros 15% são para empresas. Foi o que disse Paulo Fernandes neste primeiro briefing da estrutura de missão, reconstrução da região centro do país, sendo que desse número de 115 mil apólices que já foram ativadas, 10% já obtiveram resposta. Nós estamos neste momento, hoje de manhã, com 115 mil apólices que foram acionadas. Estamos com mais de 2 mil apólices acionadas por dia, o que é um número brutal. Desses 115 mil, cerca de 10% já tiveram resposta por parte das apólices de seguro, ou seja, há 10%, ou seja, cerca de 15 mil, que já os processos estão terminados e com valores já pagos aos afetados. Outro dos números que vai preocupando também esta estrutura de missão é o número de clientes sem energia, que neste momento representa ainda 1% dos clientes. São 7.600, um número que também já tinha sido avançado pela E-Redes. Diz Paulo Fernandes que a Leiria continua a ser o município onde essa situação ainda mais se verifica e que está claramente acima da média comparada com outros municípios, sobretudo Leiria e Pombal. Paulo Fernandes aproveitou então aqui este briefing para fazer um pedido à E-Redes, quer previsões para que o trabalho seja mais bem planeado. Nós precisamos de ter noção do que é que ainda nos falta do ponto de vista de tempo. Precisamos disso para as pessoas, em primeira linha, seguramente, e precisamos disso para as empresas. Porque não é a mesma coisa planearmos aquilo que possam ser, às vezes, até medidas de mitigação, modelos de cooperação, de sinergia, de solidariedade, o que for, a pensar semana a semana, ou como temos que pensar 2 a 3 semanas, ou pensar que daqui a 48 horas. Não é a mesma coisa, e isso tem sido um problema que mina até, às vezes, a confiança que podemos ter uns nos outros nesse tipo de processo. Um problema que tem sido criado nestas semanas de trabalho, diz Paulo Fernandes, que para as linhas de média tensão já é esperada uma previsão até domingo, sendo que nos próximos dias irá sair também essa previsão de quando é que os municípios vão ter 0% de problemas com a baixa tensão. Nesta que foi a primeira, ou o primeiro briefing desta estrutura de missão, que vai ser semanal, e foi por isso também bastante mais longo, cerca de 1h15 a dar informações, e Paulo Fernandes deixou também aqui um primeiro esboço de um novo programa em construção, que vai ser destinado a pessoas que ficaram desalojadas ou deslocadas, um programa que vai ser também anunciado nos próximos dias, assim que houver respostas mais concretas sobre o número de pessoas que estão nessa situação.
Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, que acompanhou esta conferência de imprensa do coordenador da estrutura de missão para a recuperação da região centro do país, Paulo Fernandes. Daqui a mais um pouco, às 3 da tarde, o Vasco Maldonado Correia vai estar na conferência de imprensa promovida pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria para fazer um ponto de situação sobre os estragos provocados precisamente neste concelho do centro do país. É também notícia esta quarta-feira, já foi encontrado o casal que estava desaparecido há uma semana, residente em Montemor o Velho, foi encontrado no interior da viatura, sem vida, o carro estava submerso. Ora, a esta hora, a Guarda Nacional Republicana presta alguns esclarecimentos sobre este caso. Vamos escutar a boleia da RTP Notícias. Pelo que este casal se terá desorientado. No entanto, é importante aqui esclarecer, vão decorrer agora investigações para verificar de que forma é que a situação ocorreu e partimos aqui do princípio em que se terão desaparecido. No entanto... Mas como é que... a hipótese de crime? Neste momento não conseguimos descartar a hipótese de crime. O que eu posso dizer é que neste momento vão decorrer as investigações. Já foi detectado o carro e o casal e a vítima e a partir deste momento irá decorrer todo o outro trabalho posterior a este facto. Como é que a GNR foi alertada? A GNR... Senhor Capitão, só havia uma fita, o que é que aconteceu? Havia uma fita, havia militares, havia alguém, havia bombeiros, havia alguém a cortar esta estrada? No momento a estrada estava cortada, estava fitada, como várias estradas estavam nos diversos concelhos, tínhamos patrulhamento contínuo, não conseguimos ter militares e bombeiros em cada canto, em cada estrada, e deduzimos que eles se terão desorientado e terão tido este trágico desfecho. Quero também dizer que, de facto, eles foram a uma consulta e depois, no regresso, a filha perdeu o contacto com os mesmos. Dia 12 à noite, a filha deslocou-se ao posto territorial da GNR de Montemor Velho. A partir desse momento, fizemos todas as diligências necessárias, nomeadamente pedidos de localização celular, que nos deu aqui esta indicação numa triangulação neste local, e foi a partir daqui que trabalhamos sempre, constantemente, até ao dia 2. E esta manhã foram populares que viram o descadilho do carro? Sim, neste momento de manhã foram populares que avistaram ali um carro submerso e já confirmamos, trata-se do casal. Mas não é possível... Quando é que estes corpos vão ser entregues agora à filha para se procederem às cerimónias fúnebres? Neste momento ainda estamos no local, os corpos irão ser removidos para o Instituto de Medicina Legal para fazer as devidas autópsias. Não lhe consigo dar uma previsão, estamos a trabalhar agora no local e deduzo eu que no final da tarde conseguiremos remover os corpos e a viatura do local. Há algum indício de que estas pessoas tentaram sair do carro ou não? Pode repetir a pergunta? Há algum indício de que estas pessoas terão tentado sair do carro ou não? Não consigo dar essa resposta, a viatura encontra submersa e não tenho esses dados ainda para lhe responder. Muito obrigada. Celso Marques, do Comando Territorial de Coimbra, da Guarda Nacional Republicana, aqui com alguns detalhes sobre este caso do casal residente em Montemor o Velho, de 68 e 65 anos, que estava desaparecido há uma semana. Foi encontrado esta quarta-feira, sem vida, no interior do automóvel. Fátima e Venâncio foram vistos pela última vez na terça-feira, dia 10, dia em que o casal, como também aqui ouvimos, se deslocou a Coimbra para realizar um exame médico. O Governo vai ativar o Fundo Europeu de Solidariedade para fazer face aos prejuízos do mau tempo, isto depois de ter sido recusado o prolongamento do PRR. Foi isso que revelou na Assembleia da República o Secretário de Estado do Planeamento e Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, confirma que o Governo tentou alargar o prazo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência junto à União Europeia. A resposta de Bruxelas não foi a desejada. A resposta foi não. Na verdade, a Comissão remeteu-nos para o Fundo de Solidariedade da União Europeia, que é, no fundo, um instrumento que a Comissão Europeia tem para acudir, em determinada proporção, aquilo que são estes eventos. É o que o Governo pretende fazer. O Secretário de Estado deixa uma garantia. Portugal vai fazer tudo o que pode para ativar este fundo europeu. Em tempo útil, tem 12 semanas para concretizar este pedido. O PS insiste no prolongamento do estado de calamidade. José Luís Carneiro defende que deve estar em vigor pelo menos até ao final do mês de junho. É uma das 13 propostas apresentadas pelo secretário-geral do Partido Socialista numa conferência de imprensa ao final da manhã no Lar do Rato. José Luís Carneiro salienta que o estado de calamidade permite uma resposta mais ágil e menos burocrática às populações. O estado de calamidade deve ser alargado nos seus prazos e também deve ser alargado no seu perímetro.
alargado num prazo que nós propomos até fim de junho, porque a calamidade permite procedimentos mais ágeis do ponto de vista legislativo, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista burocrático, e, portanto, vai ser necessário ter mecanismos ágeis para que o Governo possa responder às necessidades. Por isso, defende José Luís Carneiro, deve ser prolongado o estado de calamidade, que entretanto já cessou, pelo menos até ao final do próximo mês de junho, mas admite o secretário-geral do PS que possa estar em vigor até setembro. Vamos a outras notícias que também estão em destaque a esta hora. Uma reunião extemporânea, a expressão é usada pela direção da UGT, que recusou participar no encontro convocado pela Ministra do Trabalho para esta tarde, com as confederações patronais em cima da mesa, o anteprojeto de alteração ao Código do Trabalho. Ora, a UGT lamenta que a reunião tenha sido tornada pública, tendo em conta que a Confederação Sindical expressou ao Governo a indisponibilidade para marcar presença neste encontro. A Comissão de Assuntos Constitucionais votou a favor da admissão de uma petição que pede a ilegalização do Chega. O pedido mereceu os votos a favor de PS e Livre, PS e Iniciativa Liberal abstiveram-se, o Chega votou contra. A petição vai ser discutida no Parlamento, embora a deputada relatora Isabel Moreira sublinhe que é o Tribunal Constitucional que tem competência para ilegalizar partidos e não a Assembleia da República.